Oi, oi, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta ao canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de botânica, falando sobre o último grupo de vegetais na escala evolutiva, que são as angiospermas, que é o grupo mais numeroso de plantas que tem. Você quer saber os principais detalhes? Então vem comigo, que é depois da vinheta. Muito bem, então hoje a gente vai falar sobre as angiospermas, o nosso último grupo de plantas na escala evolutiva. E o que significa a gente dizer isso? Significa que eles são um grupo de plantas mais evoluído, que tiveram um maior sucesso evolutivo. Trocando isso para o português mais claro, significa que essas plantas conseguiram conquistar diversos tipos de ambiente e conseguiram se dar bem, conseguiram estabelecer diversos habitats com as mais diferentes condições ambientais, né? Então, o fato deles terem conseguido se espalhar e se estabelecer nesses ambientes faz com que a gente diga que eles tiveram um grande sucesso evolutivo. E é por isso que as angiospermas são as plantas mais numerosas que tem, constituindo aí mais de 90% dos vegetais que existem atualmente. Bom, as angiospermas têm esse nome porque a palavra anjo está relacionada à proteção. Esperma, vocês já estão cansados de saber, significa semente. Então, significa que a semente é protegida. Mas quem protege essa semente? Aliás, um comparativo aqui, né? Lá em gimnospermas, a gente diz que gimno significa nua, esperma significa semente, então a gente diz que as gimnospermas são as plantas de sementes nuas. E o que significa isso? Que elas não têm um envoltório, elas não têm nada protegendo. Olha que diferença importante aqui. Então, nós temos o fruto protegendo a semente. No caso das angiospermas, o fruto, uma das características exclusivas aí das angiospermas. Bom, o fruto, então, como a gente falou, pelo próprio nome, ele está relacionado à proteção da semente. Agora, vale a gente gastar um tempinho falando sobre uma outra importância dos frutos que está associada ao processo de dispersão. Dispersão de sementes significa o espalhamento dessas sementes. E olha como isso está diretamente relacionado ao sucesso evolutivo que essas plantas tiveram. Quanto mais elas são dispersas, quanto mais elas são espalhadas, mais habitats diferentes elas conseguem visitar. E em grande parte deles, elas conseguem se estabelecer e gerar os seus descendentes. Então, é muito importante a gente lembrar que a dispersão dos frutos, causada pelos frutos, ela está relacionada com o sucesso evolutivo desses vegetais. E por que as plantas conseguem ter bastante dispersão com os frutos? Porque os frutos, eles são muitas vezes palatáveis, eles são atrativos de diversos tipos de animais. Então, muitos animais comem esses frutos e acabam eliminando nas suas fezes a semente praticamente intacta, né? Eu digo praticamente porque existem ações aí do sistema digestório dos animais que podem estar relacionadas com o desenvolvimento dessa semente no solo, mas enfim, isso é cenas para o próximo capítulo. Mas enfim, ele acaba dispersando, esse animal ele acaba espalhando as sementes e garantindo então que elas consigam conviver, que elas consigam colonizar diferentes tipos de hábitats. Bom, tá aqui um fruto, a gente já vai falar, eu já vou explicar sobre todas essas estruturas aqui, mas o fruto tá ali envolvendo então a semente, aqui seria o que a gente chama de casca da semente, né? Mas a gente já vai falar sobre essa estrutura daqui a pouquinho. Bom, uma outra característica exclusiva das angiospermas é a presença das flores. As flores, elas são a estrutura reprodutora, são o órgão reprodutor das angiospermas. E ela também é importante porque ela está relacionada com a polinização. O processo de polinização significa a chegada do grão de pólen na planta para acontecer a fecundação. E por que as flores elas estão muito relacionadas com essa polinização? Lá em gimnospermas, a gente vê que a polinização ela acontecia pelo vento. Então, o grão de pólen só consegue chegar numa outra planta através do vento. Aqui nas angiospermas, esse processo de polinização, ele tem muitas variáveis, ele tem muito tipo, muita forma para acontecer. Existe, por exemplo, a polinização que é feita por animais,
Existe a polinização que é feita pelo vento, pela água. Existem diversos tipos de animais que são responsáveis ou que são capazes de fazer essa polinização. E por que que a flor está tão relacionada a isso? Porque as estruturas das flores, elas estão relacionadas com a atração desse agente polinizador. Então, existem polinizadores que são atraídos pelo cheiro da flor, pela cor da flor, ou até pelo néctar, né? Então, ela está bastante relacionada. Inclusive, plantas, angiospermas e agentes polinizadores sofreram juntos um processo chamado coevolução. O que significa isso? Significa a evolução das flores, a evolução das plantas junto com a evolução dos seus polinizadores. Então, essa coevolução ela é fundamental para que o processo de reprodução das angiospermas se estabeleça e continue. Bom, eu coloquei aqui para vocês uma flor, aliás, estava morrendo de saudade de desenhar nas aulas, então tive a oportunidade aqui. A estrutura básica de uma flor, né, que contém aí os elementos florais. Vamos começar de baixo para cima. Então, eu vou começar aqui do pedúnculo. Então, o pedúnculo é a região da flor onde ela se liga no resto da planta, né, onde ela se liga ali no caule. Do pedúnculo, a gente tem o receptáculo floral. E não fica difícil a gente entender se a gente prestar atenção no nome. O receptáculo floral é a estrutura da planta que recebe todos os outros elementos florais. A gente chama esses elementos florais de verticilos, tá? Existe aí uma diferença de tipo, mas pra gente tá bom a gente lembrar que são verticilos. Então, o receptáculo floral vai receber todos os elementos, todos os verticilos florais. Vamos falar sobre eles? Então, nós temos aqui de fora para dentro, a gente vai começar com as sépalas. As sépalas, ela tem a função de fazer a proteção das pétalas. Então, de fora para dentro, nós temos as sépalas e depois nós temos as pétalas. As pétalas, elas estão diretamente relacionadas com a atração dos polinizadores, muitas vezes pela coloração. A gente pode perceber que existem plantas que têm uma coloração mais exuberante, existem plantas que não. As plantas que não têm coloração tão exuberante, elas atraem os seus agentes polinizadores de outra forma, como, por exemplo, pelo cheiro. Se a gente for pensar no morcego, por exemplo, como um agente polinizador, fica claro que o morcego não é atraído pela cor, porque ele não enxerga a cor da planta, ele não enxerga a cor da flor. Então, assim, existem vários outros tipos de exemplos, mas só estou citando aqui para vocês. Então, o conjunto de sépalas forma o cálice e o conjunto de pétalas forma a corola. Então, nós temos sépala, pétala e mais internamente, o que que nós temos? Ali mais internamente nós temos os órgãos, de fato os órgãos reprodutores, produtores de gameta, né? Então nós vamos ter a estrutura reprodutora masculina, que a gente chama de estame. O estame ele é composto pela antera, é aqui que vai de fato acontecer a produção do grão de pólen, e pelo filete. Esses elementos, né, esses estames, eles geralmente estão presentes em bastante quantidade. E o conjunto de estames forma o que a gente chama de androceu. Internamente, mais internamente do que tudo, nós temos a estrutura produtora de gametas feminino, que a gente chama de carpelo. O carpelo, ele é formado pelo estigma, que na realidade é uma abertura, onde o grão de pólen vai se comunicar ali diretamente, o estilete, e aqui nós temos o ovário. Eu já vou falar um pouquinho melhor dessa estrutura aqui para vocês, para a gente entender como é que acontece o ciclo de vida de uma angiosperma. Bom, muitas vezes, inclusive no desenho está um pouco evidente que a altura do estilete aqui do carpelo, ela é maior do que a altura dos estames. Isso acontece com o propósito de evitar a autofecundação. Quando a gente faz autofecundação, não importa a espécie, a variabilidade genética diminui muito. Então, essa é uma estratégia para evitar a autofecundação e evitar com que haja redução da variabilidade genética. Olha que interessante, né? Bom, eu coloquei aqui para vocês a estrutura masculina e a estrutura feminina agora de forma um pouquinho mais detalhada. A antera, eu fiz um corte transversal nela para a gente poder enxergar o que está acontecendo lá dentro. Quando a gente olha dentro da antera, a gente consegue enxergar os sacos polínicos. O que tem nos sacos polínicos? Os microsporângios. Lembra que toda vez que a gente usa, que a gente se refere à estrutura masculina, a gente usa o termo micro, certo? Um esporângio é uma estrutura produtora de esporos.
O esporanjo, ele está dentro, ele pertence ao esporófito, que é o adulto diploide. Portanto, o esporanjo, ele é uma estrutura diploide. E qual é a função de um esporanjo? É produzir esporos. No caso da estrutura masculina, um microsporanjo produz micrósporos. Muito bem. Então, para produzir esporos, que são estruturas haploides, é necessário que aconteça a meiose, certo? Muito bem. Qual é a função de um esporo no ciclo reprodutivo vegetal? O esporo tem por função germinar e dar origem ao adulto haploide, que é o gametófito. E nós já sabemos que o gametófito, no caso dos vegetais, tanto das gimnospermas quanto das angiospermas, é o grão de pólen. E acontece que na formação do grão de pólen, depois da meiose, a célula sofre mitose. Quando acontece mitose, ela vai dar origem a duas. Então, o que vai acontecer dentro do grão de pólen? A formação de dois núcleos, o núcleo polínico e o núcleo generativo, e a gente já vai falar um pouquinho melhor sobre esses dois. Lá na estrutura feminina, acontece o seguinte, olhando ali com detalhes o que está acontecendo dentro do ovário. Então, dentro do ovário, nós temos o óvulo, que eu representei aqui em marrom. Lembrando, pessoal, que o óvulo, nesse caso, ele não é o gameta feminino, hein? Ele envolve o megasporanjo. Megasporanjo é o esporanjo feminino, produtor de esporos femininos. Então, para acontecer a produção de esporos, é a mesma situação. O esporanjo, ele é uma estrutura pertencente ao esporófito, ele é diploide. Para produzir esporos que são haploides, ele sofre meiose. Você deve se lembrar que uma célula, quando sofre meiose, forma 4 células filhas. E no caso aqui da estrutura feminina, 3 dessas células, elas são degeneradas. Uma delas vai se desenvolver e dar origem ao esporo, que no caso feminino é um megásporo. É um megásporo funcional. Esse cara aqui, ele vai sofrer 3 mitoses consecutivas. Quando uma célula sofre 3 mitoses, se divide 3 vezes, ela dá origem a 8 células. Então, lembra, tudo isso daqui está acontecendo aqui, ó, no megasporanjo, certo? Então, vamos ver o que aconteceu lá dentro do óvulo. Eu formei 8 células. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que eu preciso que vocês saibam? Essa célula aqui, repara que aqui é a abertura do óvulo. A gente chama essa abertura de micrópila. Aqui na abertura da micrópila tem uma célula central. Essa é o gameta feminino, que a gente chama de oosfera. Na parte oposta à micrópila, eu tenho 3 células que são chamadas de antípodas, mas eu nem coloquei o nome porque não acho viável, não acho que seja muito necessário que você saiba. E as células vizinhas são as sinérgides, também não acho que tem necessidade de decorar nome. Mas essas células centrais aqui, elas são importantes. Elas são os núcleos polares e a gente já vai entender por que elas são importantes. Vamos lá! Como que acontece, então, o processo de fecundação? O gametófito masculino, né, o grão de pólen, ele chega aqui na estrutura feminina e, em primeiro lugar, o núcleo polínico, ele vai sair e formar todo o ducto que a gente chama de tubo polínico, que faz esse percurso até chegar na micrópila. Seguindo o núcleo polínico, tem o núcleo generativo. Mas vai acontecer uma coisa, deixa eu pegar uma caneta que funciona aqui. Quando o núcleo generativo está passando por aqui, ele sofre uma mitose e forma 2 núcleos. Uma célula, quando se divide por mitose, forma 2 outras. Ela dá origem, o núcleo generativo dá origem ao que a gente chama de núcleos espermáticos. E olha que interessante, o primeiro núcleo espermático, ele vai fecundar a oosfera. Quando eu tenho um núcleo espermático que fecunda a oosfera, eu tenho uma célula haploide fecundando outra célula haploide. Aqui é de fato a fecundação que vai dar origem ao embrião. Só que eu tenho um segundo núcleo espermático vindo lá atrás. Esse cara, ele vai fecundar não é bem a palavra, mas ele vai se combinar com esses 2 núcleos polares. A gente chama isso de dupla fecundação, né? Porque quando a gente fala de fecundação, a gente já pensa na formação do embrião, né? Mas vai acontecer a fecundação, a combinação do segundo núcleo espermático com esses 2 núcleos polares. Vocês concordam comigo que após a meiose, todas as 8 células que foram formadas aqui são haploides? Então, muito bem.
eu juntei um núcleo espermático mais 2 núcleos polares. Então, eu juntei N mais N mais N. Quando eu juntei N mais N mais N, eu formei uma estrutura triploide, que é o endosperma. Olha que interessante. O endosperma de uma semente de angiosperma, ele é triploide. Isso é muito importante. E o que é? Por que acontece a formação desse endosperma triploide? Por conta do que a gente chama de dupla fecundação. Então, vamos ali analisar o nosso fruto. Então, nós temos a parte comestível, que num fruto verdadeiro, essa parte, ela tem o desenvolvimento do ovário. Então, é o ovário que se desenvolve, dando origem ao fruto verdadeiro. Flávia, mas existem outros tipos de frutos? Sim, existem, por exemplo, os pseudofrutos, que são frutos que não se desenvolvem do ovário, se desenvolvem, por exemplo, do receptáculo floral, o morango, a maçã, a pera. Então, é o receptáculo floral que está se desenvolvendo, mas a gente também vai detalhar isso numa próxima aula. Então, eu tenho ali o tegumento, que é o que a gente chama de casca da semente, sendo desenvolvido a partir do óvulo, dessa estrutura aqui. E então, o endosperma triploide, que alimenta o embrião, que tem origem na fecundação da oosfera e é diploide. Bom, eu espero que você tenha entendido, que tenha feito sentido essa aula para você. E é isso, essas são as principais características que a gente tem que aprender a respeito das angiospermas. Eu espero ter ajudado, então eu fico por aqui. Não esquece de curtir e de comentar se você gostou da aula. Um beijo e até a próxima!